Som. Inteligência é a sua habilidade de fazer distinções refinadas sobre um dado assunto. Distinções refinadas sobre um dado assunto, sobre um dado cenário. Exemplo: tenho um microfone. Tenho um microfone prateado. Tenho um microfone prateado dinâmico. Tenho um microfone prateado dinâmico da Shure. Tenho um microfone dinâmico prateado da Shure orientado para gravações de voz. Orientado para gravações de voz ao vivo. Olha a diferença de especificidade entre essas duas informações. Uma é uma informação muito superficial. Tenho um microfone. Pode ser qualquer microfone da porra do mundo. Pode ser qualquer microfone do planeta. Tenho um microfone dinâmico, prateado, da Shure, destinado para gravações de voz ao vivo. Pô, você fala isso para qualquer pessoa no mundo, ela consegue ter uma perspectiva, uma ideia de que é desse microfone exatamente do qual você está falando. Você narrow down, você refina muito a qualidade da informação. Então, inteligência é a sua habilidade de olhar um cenário, olhar um assunto e refinar o seu grau de entendimento sobre aquilo. Uma coisa é o olhar geral, é o olhar superficial, olhar apenas o que é o óbvio, o único nível de profundidade, o nível mais básico de profundidade, o primeiro nível de profundidade. E inteligência é você olhar os níveis mais profundos, é você pormenorizar aquele todo, é você entender quais são os vários fragmentos que compõem aquele todo. Entender quais são as peças distintas do quebra-cabeça que formam aquela grande imagem. Então, trouxe alguns exemplos e eu organizei, pormenorizei a minha reflexão para vocês. Então, inteligência tem a ver com entender algo profundamente, com um nível de conhecimento aprofundado. Então, na mixagem, onde que isso se manifesta? Por exemplo, o cara que não entende nada de mixagem, que está começando, que tem um nível muito básico, muito superficial de mixagem, ele vai falar algo mais ou menos: pô, Bori, eu quero entender, quero usar os equalizadores para melhorar a voz. Esse cara, ele tá chamando de os equalizadores. Ele não tá nem falando de equalizador especificamente. Ele tá chamando tudo quanto é plugin de equalizador. Então ele tá chamando compressor de equalizador. Ele tá chamando a saturação de equalizador. Ele tá chamando os processadores de imagem estéreo de equalizador. Quero aprender a usar os equalizadores para melhorar a voz. E melhorar a voz quer dizer o que exatamente? Qual o nível de profundidade que esse cara entende? Ao falar, ao descrever os problemas dele dessa forma, eu entendo que ele está num nível muito iniciante. Não faz sentido eu puxar ele para um curso mais avançado, para um treinamento mais aprofundado, sendo que ele está no primeiro nível. Eu preciso primeiro alfabetizar esse cara. Então, o idioma da mixagem tá aqui na descrição. Esse é o curso para iniciar o cara, para ele entender qual é o propósito do equalizador, o que exatamente é um equalizador, o que o equalizador faz, pro que ele serve, pro que ele não serve, quando que ele deve ser usado, quando que ele não deve ser usado, qual a diferença do equalizador pro compressor, o que exatamente o compressor faz, quando que ele deve ser usado, quando que ele não deve ser usado, qual a diferença de um compressor para um saturador, o que a saturação faz, por que ela serve exatamente, o que ela faz cientificamente, em termos de hertz,
em termos de decibéis, em termos de dinâmica, em termos de frequência, em termos de frequência fundamental e harmônicos. Para que esse plugin serve? De que maneira ele transforma uma gravação? Para isso te informar e te ajudar a tomar as decisões. E em cima, uma vez que você tem esse conhecimento mais básico, aí sim a gente consegue construir em cima e dar um maior nível de aprofundamento e de refino ao seu conhecimento. A gente já passou do nível superficial, a gente já passou do básico. Então, outro exemplo de aprofundamento e de o que é uma visão superficial e o que é uma visão mais aprofundada. Ou melhor, nesse primeiro exemplo ainda, se quando chega alguém para mim e fala, pô, Bori, eu já consigo chegar até um certo nível de mixagem, eu já consigo equalizar bem, já consigo comprimir bem, já consigo criar separação entre os elementos, já consigo dar clareza para minha música, mas ela ainda não soa totalmente profissional. Ainda não consigo chegar num volume de master, ainda não consigo chegar num brilho, numa definição de voz ideal que eu quero, igual às músicas que eu escuto, igual às músicas que você mixa, igual aos grandes artistas que eu ouço, que eu gosto. E o meu instrumental também não chega naquela potência, ele não bate tanto, não tem aquele impacto sonoro que eu quero, que mixagens profissionais têm. Esse é o meu problema atual. Me ajuda a resolver isso? Quando eu ouço alguém falar assim, eu já sei que esse cara passou do básico. Porque olha o grau de especificidade com o qual ele me descreveu os problemas dele, as questões dele. Eu já entendo que esse cara entende a diferença entre um equalizador e um compressor. E ele já sabe na prática usá-los, porque ele já está chegando num resultado satisfatório para alguém que é um iniciante. Ele já passou do nível iniciante. Ele já zerou a fase do iniciante. Ele já está no nível intermediário. Agora ele quer ir do intermediário para o profissional. Ele já consegue dar clareza e aí ele me fala, pô, eu não consigo... Ele não fala para deixar a voz boa, para melhorar. Eu quero aprender a usar os equalizadores para melhorar a voz. Ele não fala para melhorar a voz, uma informação totalmente vaga. Ele fala, eu não consigo ainda dar aquele brilho e aquela definição para a voz. Quando ele fala brilho e definição, são adjetivos específicos. Ele não está falando de, não consigo... É diferente dele falar, não consigo dar aquele peso na voz. Eu já matei a charada do brilho e da definição, mas a minha voz fica muito magra, ela falta peso. Ela falta impacto, os outros instrumentos engolem ela. Ele estaria se referindo a outras características da voz, né? O peso, a presença grave. Não, ele está sendo específico, brilho e definição. Então, eu já sei que esse cara, ele já passou do nível superficial, do nível básico de inteligência em mixagem. Ele já está no nível intermediário. Ele já está preparado para eu levar ele para o próximo nível. Então, para esse cara, eu já posso puxar ele para uma mentoria, 1-a-1, ou uma mentoria em grupo, ou um curso mais avançado, um treinamento mais aprofundado, que está aqui na descrição. Vai lá, curso de mixagem de voz, curso de mixagem de instrumentos. Tanto mixagem de voz quanto o curso de mixagem de instrumentos, eu ensino também masterização. É um curso de mixagem de voz e masterização. É um curso de mixagem e masterização. Porque o meu processo de masterização ele é integrado ao processo de mix. Eles não são duas coisas separadas. Eles funcionam em concomitância. Um afeta o outro afeta um. Eles funcionam em conjunto. Dê o passo se você está nesse ponto, se você está preparado para aprofundar o seu conhecimento em mixagem,
vai em frente. É esse o passo que você tem que dar. E não tem nada melhor no mercado para te ensinar. A não ser que você queira ficar rasgando dinheiro com outros cursos, faz um investimento certo, que é isso aqui. Exemplo 2, jiu-jitsu. No jiu-jitsu, o seu mestre está te ensinando uma posição nova. Ele está te ensinando uma raspagem. Se você não faz jiu-jitsu, o que é uma raspagem? É quando você está por baixo e alguém está por cima de você e você consegue inverter essa posição. Então você estava numa posição de desvantagem tática e você conseguiu inverter isso em um único movimento. Papum! Você raspou o cara. Então, o mestre está te mostrando uma raspagem. O cara, o nível básico, o faixa branca, nível 0, nível 1 de inteligência, de 0 a 10, ele não vai conseguir reter nem extrair daquela aula expositiva muita informação. Ele vai ter um nível muito superficial de entendimento. Ele vai ver, ele vai olhar para a mão direita, vai olhar para a mão esquerda, onde que a mão direita vai? Onde que a mão esquerda vai? Onde que o pé direito vai? Onde que o pé esquerdo vai? E o que cada um desses faz? Isso não muito, isso se ele for bem inteligente. Agora, um cara que tem um nível de entendimento mais aprofundado sobre o jiu-jitsu, ele muitas vezes ele não vai estar nem prestando atenção apenas no que o mestre está falando. Olha, segura aqui, segura na gola e segura na manga, e bota, faz um gancho no joelho e o outro pé você chuta o joelho. Ele, além disso, isso aí é o nível superficial. Você bate o olho e você vê. Agora, o outro nível, outros níveis de profundidade tá, então, o que eu preciso fazer antes disso para suscitar as reações, para criar as reações necessárias para que o meu oponente me entregue tudo isso, para que eu não tenha que brigar para fazer essa pegada e aquela pegada, para que eu não tenha que brigar para colocar o cara nessa posição. O que eu posso fazer para colocar o cara nessa posição e facilitar minha vida? O que eu posso fazer para ele me entregar as reações necessárias? Qual é a ação que eu preciso fazer para entregar essa reação? Se eu preciso que ele bote o peso dele para frente, eu posso puxar ele, mas o que acontece se eu puxar o cara? O cara vai falar, não, tá maluco, sai. Ele vai te empurrar e ele vai se afastar. Então, se eu quero que ele venha para frente, talvez eu deva empurrar ele, porque se eu empurro ele, o cara vai empurrar contra. Aí ele começa a vir pra frente. Aí eu já não tô mais fazendo força, eu não tô mais puxando ele pra mim. Eu tô pegando carona no movimento dele. Então eu tô pensando um passo antes e eu tô pensando 2 passos depois. Outro nível de profundidade ok, qual é o fulcro dessa alavanca? Todo mundo no jiu-jitsu fala de alavanca, ninguém sabe direito o que é fulcro, ninguém fala de fulcro. O fulcro é o ponto da alavanca onde você apoia o peso. E quanto mais longe do fulcro, mais você consegue amplificar a força da alavanca. Então, raspagem, tesourinha com o oponente ajoelhado. Você abre a guarda, foge do quadril, canela no sovaco e o outro pé ali no joelho. Onde é o fulcro dessa alavanca? Me fala você. É o joelho. É o joelho do seu oponente. É onde o seu pé de baixo vai raspar, por isso que o nome é raspagem, porque você está sempre fazendo um movimento de raspar, você vai raspar o chão e bater no joelho do cara, que o cara está de joelho. Pum. O fulcro da alavanca é onde o peso dele está ajoelhado, é onde o peso dele está apoiado sobre.
Se o cara tá em pé, é uma queda de judô, o peso dele geralmente vai ser um dos pés. E o peso vai estar ou na ponta do pé ou no calcanhar, dependendo se o cara tá andando para frente ou andando para trás. Se é uma queda de projeção ou se é uma queda de indo para frente, né? Em vez de puxar o cara para cima de você. Então, e qual que é a alavanca? A alavanca é a distância entre o joelho e aonde você está empurrando. Ou seja, o ponto de apoio, a base, e o ponto onde você está fazendo força, onde você está empurrando. É o outro lado. Quanto mais longe do fulcro, quanto maior a alavanca, pensa numa alavanca. Quanto maior a alavanca, quanto mais longe do ponto de apoio, mais você amplifica a força. Mais a força da alavanca é multiplicada. Então, com o mesmo nível de força, com o mesmo input, você consegue deslocar mais peso. Então, se eu tô treinando com um cara do meu peso, vou fazer força A e talvez eu raspe ele. Se eu treinar com um cara mais leve que eu e eu fizer essa mesma força, vou levar ele. Se eu estiver treinando com um cara mais pesado e eu fizer a mesma força, não vou levar. O que eu preciso fazer? A minha força só vai até um certo ponto. O que eu posso fazer? Eu posso aprimorar a minha técnica para aumentar a distância entre o fulcro e a ponta da alavanca e eu posso ter mais alavanca, eu posso ter mais alavancagem. Eu consigo deslocar mais peso só por um melhor posicionamento meu. Outro nível de profundidade, qual o posicionamento da cabeça do cara em relação ao fulcro? Se ele tá apoiado no joelho, tô apoiado, meu joelho tá aqui, e minha cabeça tá aqui, vai ser muito difícil você me derrubar pra lá do meu joelho. Porque minha cabeça tá pra cá. Então, se minha cabeça tá pra cá, provavelmente a metade do meu peso tá pra esse lado. Então, se eu consigo deslocar a cabeça dele pra ficar pelo menos em cima do fulcro ou pra lá do fulcro, melhor. Vai estar mais leve. Vou precisar fazer menos força. Minha alavanca tá mais forte, porque tem mais peso desse lado do fulcro. O peso dele já tá pro lado que eu quero derrubá-lo. E o meu quadril? Onde que o meu quadril está em relação ao quadril do cara? Se o quadril do cara tá mais baixo que o meu, vai ser muito difícil eu conseguir derrubar ele. Por quê? Porque o peso dele tá mais perto do chão do que o meu. Para eu derrubar o cara, eu preciso tirar o peso dele do chão. Então, o que eu posso fazer para elevar o quadril dele do chão? O centro de massa. Luta, jiu-jitsu, especialmente luta agarrada e queda, é isso. É você deslocar o peso do outro. É você conseguir manipular o peso do outro. O seu centro de massa, que é o seu quadril, é o quê? É o centro do seu peso, porra. Peso e massa. É o centro do seu peso. Então, o que eu posso fazer para suscitar no meu oponente a reação que eu quero que ele tenha para facilitar a minha vida e eu poder colocar ele na posição final que eu estou buscando? Então, isso é um nível de aprofundamento no seu olhar, é um nível de inteligência mais refinado. O cara que é burro, ele pega aqui e chuta lá. E aí um dia vai funcionar, outro dia não vai, contra uma pessoa funciona, contra outro não funciona, e ele fica lá fazendo força, e a força que ele tem que fazer, ele gasta metade da energia que ele tem para fazer um movimento, sendo que não era para gastar força nenhuma. Era para você ser sagaz e fazer o seu oponente mesmo tropeçar e você só pegar carona nos movimentos dele. Então, mixagem é a mesma coisa. O cara que não sabe mixar, ele fica na tentativa e erro. Ele fica 10 horas para chegar no resultado merda e para, com sorte, ele conseguir acertar uma coisa. Sendo que era para levar 2, 3, 5 minutos para chegar naquele resultado. Ou ele fica na tentativa e erro e ele fica anos até aprender algo que, se ele fizesse um curso meu, ele ia aprender numa tarde.
Ele ia ver uma aula e ia aprender. Aí ele ia ver a próxima aula no dia seguinte. E aí, porra, em um mês, o cara assistiu o curso inteiro uma vez, aprendeu, o cara já economizou 2, 3, 4 anos da vida dele. Aí, pô, reassiste o curso. Porque o curso não é uma série do Netflix. Pelo menos curso meu não é. Curso meu é uma formação. É uma formação profissionalizante. Eu tô te ensinando a ter um desempenho de nível profissional. Eu não escondo nada nos meus cursos. Faz meu curso avançado. Faz, pra tu ver. Eu não tô escondendo nada. Eu tô te mostrando literalmente o que eu faço e o porquê que eu faço o que eu faço. Qual é o meu processo de tomada de decisão. Por que eu fiz isso nessa música? Eu não mostro só como que eu tô mixando. Eu te explico por que eu tô tomando cada decisão. E o que eu faria se eu não tivesse essa ferramenta? O que eu faria? Como que eu aplicaria essa mesma decisão para essa ferramenta? Nada do que eu ensino depende nem de DAW e nem de plugin específico, porque eu não estou ensinando o que está no programa. Eu estou ensinando o que está por trás do programa. O que está acontecendo em termos de hertz e decibéis, em termos universais, em termos de frequência, em termos de volume, em termos de nota, de ritmo, de tom, de melodia, de subdivisão rítmica, de BPM, ou seja, conceitos musicais universais que estão presentes em qualquer estilo, em qualquer DAW, em qualquer plugin. Então, você pega um atalho no tempo quando você aprende algo com refino. Se você ficar aí na tentativa e erro, ou só aprendendo informações fragmentadas no YouTube, o que você está fazendo? Você está pegando uma variedade de informações, mas você não está pegando aprofundamento nenhum. O meu curso é para isso. É para te dar aprofundamento. A gente vai 10 horas específico só sobre mixagem de voz. A gente pormenoriza cada aspecto da voz. Fica 1h30 falando só sobre sibilâncias e as diferentes formas de resolver as sibilâncias da voz. E te mostra como resolver sibilância com vários plugins diferentes. Não é só esse DS, não é só aquele DS, esse compressor multiband, não. Te mostra como resolver isso com tudo quanto é tipo de plugin, todo quanto é tipo de modelo, e não depende de um plugin específico, da Universal, da FabFilter, da Waves. Não, qualquer um serve se você entende o que está acontecendo profundamente. Inteligência é sua habilidade de fazer distinções refinadas sobre um dado assunto. Quer ter qualidade profissional nas suas músicas e ser capaz você mesmo de fazer isso sem depender de outras pessoas ou contratar um produtor? Ou se você é produtor e você quer melhorar a qualidade do seu trabalho, você poder cobrar mais, ser mais reconhecido, produzir artistas melhores e maiores, dá o passo. Faz o curso avançado. Faz o curso básico, se você está no básico. Ou se você, Bori, quer aprender diretamente com você, a gente tem um caminho, um processo seletivo para fazer isso. Link está na descrição. Clica o link do formulário, se você quer aprender diretamente comigo. Tem uma mentoria 1-a-1, premium. Tem um nível antes desse, um nível intermediário, que é mentoria em grupo. Dê o passo. Se você está pronto para evoluir e quer evoluir, pode contar comigo. Se não quiser, está no lugar errado. Mas se você está aqui, eu acredito que você está em busca de autoaprimoramento mental, físico, profissional, na música e fora. Até porque a nossa vida profissional e nossa vida criativa é construída sobre a nossa vida pessoal e funciona em concomitância. Não adianta você desempenhar bem apenas uma esfera da vida. Acredito que hoje a nossa vida tem 3 grandes esferas. A sua habilidade,
por exemplo, de fazer música. 2, a sua habilidade de monetizar o seu talento, ou seja, seu negócio. E sua vida pessoal. Eu costumo descrever esses 3 pilares como mindset e lifestyle, ou seja, mentalidade e forma de viver, estilo de vida, eu gosto de chamar de forma de viver. O seu talento e o seu talento de monetizar o seu talento, ou seja, habilidades e negócios. Então, profissional, criativo e sua vida pessoal, sua rotina, seus pensamentos, seus hábitos. Os 3 funcionam em conjunto. E a gente constrói eles sobre o nosso ambiente interno. Então, se isso faz sentido para você, dê um passo a mais para você ter um aprofundamento maior nesses assuntos. Os links estão na descrição. Tamo junto, Produtores no Topo. E me fala vocês, se eu faltei algo na minha definição aqui de o que é inteligência, se você tem algo a mais para agregar na explicação e quais pensamentos essa reflexão te trouxe também. Me fala nos comentários, eu quero saber. Tá bom? Se conecta comigo no Instagram também, link tá na descrição. Tamo junto, Produtores no Topo.